Olá, meu nome é Carla Estefânia Pereira Leite. Sou aluna do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o tratamento de dados referente à prática de determinação da entropia de um processo irreversível, realizada na disciplina de Físico-Química Experimental. O objetivo dessa prática é calcular a variação de entropia de um processo irreversível. Os processos irreversíveis são aqueles que ocorrem espontaneamente em um único sentido, ou seja, ao atingir o estado final de equilíbrio, não é possível retornar ao estado inicial sem a interferência de fatores externos. Ao contrário de um processo reversível, onde o sistema pode retornar ao seu estado inicial espontaneamente. O estabelecimento do equilíbrio térmico entre dois corpos a temperaturas diferentes é um exemplo de processo irreversível na termodinâmica, como é o caso da mistura de duas amostras de água, uma quente e uma fria, colocadas em um calorímetro. Elas vão ficar em contato até que ocorra o equilíbrio térmico. A entropia é a grandeza física usada para descrever o sentido de uma transformação. Pela segunda lei da termodinâmica, temos que em sistemas isolados, a entropia nunca diminui. A variação da entropia ela é dada pela diferença entre a entropia final e a entropia inicial de um sistema. E seu valor vai ser maior ou igual a zero. Para processos irreversíveis, a entropia vai aumentar, portanto, sua variação é maior que zero. Enquanto para processos reversíveis, a entropia não aumenta e nem diminui. Então, seu valor, elas mantêm-se constantes. Então, a sua variação vai ser nula. O aumento da entropia de um processo irreversível estabelece a ordem com que acontecem as várias etapas do processo. A variação da entropia para cada etapa infinitesimal é definida por essa primeira equação. Para uma transformação finita, a variação da entropia é dada pela integral descrita na segunda equação, que corresponde à soma das variações de entropia para cada uma das etapas infinitesimais que compõem o processo irreversível. Sob pressão constante, nós temos que o calor trocado vai ser igual à capacidade calorífica multiplicado pela variação de temperatura. Substituindo essa terceira equação na segunda, nós obtemos uma nova integral, que quando resolvida, nos fornece a equação utilizada para determinar a variação da entropia. A variação da entropia vai ser dada pela capacidade calorífica multiplicado pelo Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. No caso, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Os materiais utilizados no experimento estão mostrados na imagem. Utilizou-se um becker de 200 ml, duas provetas, uma de 100 e outra de 50 ml, uma chapa de aquecimento elétrica, uma garrafa térmica com capacidade para suportar 500 ml, que foi utilizada como calorímetro, e um termômetro. O procedimento experimental foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa consistiu na preparação do calorímetro. Adicionou-se 100 ml de água destilada na garrafa térmica e, após ser fechada, ocorreu a aferição da temperatura do calorímetro. O segundo passo consistiu no aquecimento da água. Colocou-se 100 ml de água destilada no becker e levou à chapa de aquecimento. Ao atingir uma temperatura de aproximadamente 80 graus Celsius, transferiu-se a água do becker para a proveta e da proveta para o becker, repetindo esse procedimento por 3 vezes. Por fim, colocou-se 50 ml de água destilada quente na proveta e realizou-se a aferição da temperatura da água quente. E a terceira e última etapa consistiu na adição da água quente, 50 ml, à garrafa térmica. Então, o calorímetro, quando fechado, realizou-se a aferição da temperatura de equilíbrio. Os dados obtidos no experimento foram os seguintes. O volume de água quente utilizado para a calibração foi de 50 ml. O volume de água presente no calorímetro, 100 ml. A temperatura da água quente, 68 graus Celsius. A temperatura do calorímetro, 33,5 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio, 43,4 graus Celsius. E aqui nós temos também os valores de densidade e calor específico da água, que são tabelados. O tratamento de dados foi dividido em 2 etapas.
primeiro a calibração do calorímetro, onde nós determinamos a capacidade calorífica do calorímetro, e a segunda etapa consistiu na determinação da variação da entropia. Nessa prática, nós assumimos que a água fria adicionada ao calorímetro fazia parte do sistema calorimétrico. Então, aqui nós consideramos a troca de calor entre a água quente e o calorímetro. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando dois sistemas interagem e trocam energia, um deles ganha e o outro perde a mesma quantidade de energia. Então, a gente pode escrever que a quantidade de energia ganha e perdida na forma de calor entre a água quente e o calorímetro é igual a zero. A soma das duas é igual a zero. Na segunda equação, nós demonstramos outra forma de escrever o calor, como a capacidade calorífica multiplicado pela variação da temperatura. Na terceira equação, nós destrinchamos a variação da temperatura, como a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, menos a temperatura inicial, calculada em ambos os casos, a temperatura inicial do calorímetro e a temperatura inicial da água quente. Na quarta equação, nós isolamos a incógnita de interesse, que é a capacidade calorífica do calorímetro. E como nós não tínhamos o dado da capacidade calorífica da água, nós substituímos essa constante pela massa multiplicado pelo seu calor específico, na quinta equação, conforme demonstrado na quinta equação. Como nós não tínhamos o dado da massa utilizada, nós sabíamos apenas o volume, utilizamos a fórmula de densidade para descrever a massa da água, obtendo no final a equação destacada na cor verde, que diz que a capacidade calorífica do calorímetro vai ser igual a menos a densidade da água, multiplicado pelo volume da água, multiplicado pelo calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água quente sobre a variação da temperatura no calorímetro. Substituindo os dados obtidos no experimento na equação, determinamos que a capacidade calorífica do calorímetro é de 120 calorias por grau Celsius. Com base nesse valor, foi possível calcular a variação da entropia do calorímetro. De uma forma geral, a variação da entropia é dada pela capacidade calorífica multiplicado pelo Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, conforme foi explicado anteriormente. Substituindo os valores para o calorímetro, nós obtivemos que a variação da entropia do calorímetro foi de 3,81 calorias por grau Celsius. Em relação à variação da entropia da água, nós não tínhamos o dado da capacidade calorífica da água. E, mais uma vez, precisamos recorrer a outras fórmulas. A capacidade calorífica é igual à massa multiplicado pelo calor específico. E como nós não tínhamos a massa, utilizamos a fórmula de densidade para descobrir. Ao final de tudo, nós tivemos que a variação da entropia da água quente vai ser igual à densidade multiplicado pelo volume e pelo calor específico, multiplicado pelo Ln da temperatura de equilíbrio sobre a temperatura inicial da água quente. Substituindo os valores obtidos no experimento, nós temos que a variação da entropia de água quente foi de menos 3,63 calorias por grau Celsius. E, por fim, nós determinamos a variação da entropia total do sistema. A variação da entropia total é dada pela soma das entropias envolvidas. No caso, a variação da entropia do calorímetro e a variação da entropia da água quente. Substituindo os valores, nós obtivemos que a variação da entropia total foi de 0,18 calorias por grau Celsius. Conforme foi observado, ocorreu o equilíbrio térmico quando juntamos água quente a 68 graus Celsius e água fria a 33,5 graus Celsius. Eles ficaram em contato até atingir, trocando energia na forma de calor, até atingir o equilíbrio térmico, na temperatura de 43,4 graus Celsius. Esse sistema teve uma variação total de energia de 0,18 calorias por grau Celsius. Como esse valor é maior que zero, confirma que tratou-se de um processo irreversível, conforme é tratado pela segunda lei da termodinâmica. Então é isso, chegamos ao fim. Muito obrigada pela atenção.